Manos e manas, sumanos e sumanas, suprimas e suprimos, parentes. Carlos Augusto Ramos, aqui falando sobre pagamento por serviços ambientais, desafios e propostas para a consolidação desta ferramenta de proteção dos recursos naturais. Nós vamos falar aqui do episódio sexto episódio desta série aqui. Cálculos básicos, o basicão sobre o mercado de carbono, né, para as comunidades na Amazônia. Aqui é um exercício basicão, viu? Vamos lá. O que a gente vai tratar nesse vídeo? Fazer a memória do episódio 5, que é a corrida pelos créditos de carbono, né, e falar um pouquinho da lei 14.119, de 13 de janeiro de 2021. Também vamos falar sobre o quanto uma floresta pode produzir em toneladas de carbono, alguns exemplos. Quanto custa a tonelada de carbono? Quanto custa é a outra pauta que a gente vai tratar aqui. E por que questionar contratos de 30 ou 40 anos com empresas intermediárias? Vamos tratar disso no final. Vamos lá. Recordando o episódio 5º. Bom, a Lei 14.119, de 13 de janeiro de 2021, trata da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, né, e do Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. No seu artigo 2º, ele fala o seguinte, ó, o que é o pagamento por serviços ambientais? É a transação de natureza voluntária, mediante a qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros ou outra forma de remuneração, sempre levando em conta as disposições legais e o marco legal de maneira geral. Bom? Sempre lembrando que o que está lendo aqui vai também para a Rádio Boca da Noite, por isso que eu tenho que ler, senão eu acabo esquecendo o que eu vou falar. Bom, ainda no artigo 2º, o que é o pagador de serviços ambientais? É o poder público, organização da sociedade civil ou agente privado, pessoa física ou jurídica, de âmbito nacional ou internacional, que provê o pagamento por serviços ambientais. Seguindo. O que é o provedor de serviços ambientais segundo a Lei 14.119? É a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, ou grupo familiar ou comunitário, que, preenchidos os critérios de elegibilidade, mantém, recupera ou melhora as condições ambientais, né, da sua região. Então, muito importante que esse provedor são as comunidades, ele se dirige às comunidades, né? O artigo 4º, ele fala da importância de integrar essa política de pagamento por serviços ambientais a outras políticas, a outras leis, em especial a Política Nacional de Meio Ambiente, da Biodiversidade, Recursos Hídricos, sobre mudança do clima, de educação ambiental. Aqui uma parte fundamental de a gente entender. Eu vou até falar um pouquinho mais miuçado. Vamos lá, vamos ler. A Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais deve se integrar, respeitar a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético, Proteção e o Acesso ao Conhecimento Tradicional Associado. Também tem que levar em conta o Sistema Nacional de Unidade de Conservação e os serviços de assistência técnica e extensão rural. Então, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais não está isolada, ela está ligada a outras leis. No artigo 11º, o poder público fomentará assistência técnica e capacitação para a promoção dos serviços ambientais, e isso é importantíssimo para a definição da métrica de valorização, da métrica de valoração, como é que isso vai ser medido, né? Como é que isso vai ser monitorado, certificado, né? Tudo isso é uma responsabilidade do poder público, que também tem que garantir a publicização das informações. Transparência, né? Transparência. Bem, recordamos a lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Agora vamos falar um pouquinho, responder um pouco, tentar responder um pouco essa pergunta aqui. Quanto uma floresta pode produzir em toneladas de carbono? Vamos lá. Aí eu fui no site, né, na página do Instituto
MDS Carbon Consulting Project fala o seguinte: um hectare tem de 38 a 600 toneladas de carbono ao ano, dependendo do bioma. Eu pego o relatório do Ministério do Meio Ambiente da Colômbia, que é o relatório Nível de Emissão de Referência Florestal Proposto para Desmatamento na Amazônia Colombiana, pagamentos baseados em resultados para a REDD, mas no âmbito da UNFCCC. Aqui se fala que uma floresta, que a floresta, no caso, um trecho de floresta na Amazônia colombiana, pode armazenar até 566 toneladas de carbono por hectare. Só que, neste mapa que eu te mostro aqui, tem várias parcelas em vários cantos da Colômbia. Então, é importante entender, perceber que, a depender do bioma, a depender do local, do tipo de floresta, essa média ela pode variar, né, de toneladas, né, de carbono por hectare. Tanto é que, trazendo aqui para o Brasil, verifiquei nos trabalhos do Abner Reis e do Matos Jesus, estudaram lá a mata lá da UFRA, né, e encontraram 183 toneladas de carbono por hectare, né, o Abner Reis e o Matos. Muito bem. Aí eu pego o estudo do André Viana, Edson Vidal e Maurício Gorenstein e João Batista, né, que encontraram na Fazenda Martins, em Portel, o estoque de carbono médio de 188 toneladas de carbono por hectare, em 6 tipos, isso é um valor médio, em 6 tipos de florestas. Né? Então, veja só, 566, 183, 188. O Gervin e o Vidal encontraram em Paragominas, nas florestas de lá, 154 toneladas de carbono por hectare. Então, nós já começamos até aqui na nossa região, vamos dizer uma média, mas números que não passam ali de 200 toneladas de carbono por hectare. Mas, quando a gente vê o trabalho do Viana et al. Em 2010, e quando eles destrincham, né, eles dão uma olhada por cada tipo de floresta, olha só o que eles encontraram. Floresta aluvial, né, a floresta que está sempre encharcada, né? Floresta aluvial, 138 toneladas de carbono por hectare. Campo aluvial, 129 toneladas de carbono por hectare. Floresta ombrófila aberta com cipó explorada, ou seja, foi tirado madeira dali. Encontrou 190, quase 191 toneladas de carbono por hectare. Agora, a mata fechada, a floresta ombrófila densa, 242 toneladas de carbono por hectare. A floresta ombrófila aberta com cipós, 235, e a várzea alta ali, 155, já arredondando, 155 toneladas de carbono por hectare. Muito bem. Agora vamos começar a brincar com os números, né? Tentando entender quanto custa a tonelada do carbono. Muito bem. Primeiro, importante salientar a análise feita aqui do Friedrich Hatch, acho que é assim que se fala, né? Do Green Finance Observatory, em que diz que a natureza está sendo reconceituada como capital natural. Os ecossistemas estão sendo reformulados como serviços aos humanos, desagregados, abstraídos de tempo e lugar, quantificados e avaliados em termos monetários, segundo o Reich, nesse relatório chamado 50 tons de verde. 50 tons de verde a natureza enquanto preço, né? E, olhando lá na página da Way Carbon, por ter característica de commodity e custo de transação indexados ao dólar, ou seja, ligados ao dólar, os créditos de carbono tendem a ser negociados em moeda estrangeira, o que já representa um importante desafio na avaliação de comportamento futuro. Ou seja, além da oscilação do próprio mercado de carbono, tem a oscilação do dólar, né? Para além disso, o próprio carbono tende a apresentar uma trajetória de preços incerta nos diferentes horizontes temporais e para os diferentes locais. Então, é um jogo. O mercado de carbono é um jogo. Aqui uma página do investing.com, né, em que o mercado financeiro ali precificando quanto é o carbono, né, como é que está esse valor, varia de dia para dia,
Isso é importante que as comunidades e o Brasil comece a acompanhar, as pessoas comecem a acompanhar como é que isso se dá. Aqui eu vou dar um exemplo aqui da plataforma Moss Carbon Credit, que dá o preço em real diariamente do que vale o carbono, a tonelada do carbono, né? E aqui, voltando aqui, nesse dia aqui, 13 de dezembro ali, não foi o final do dia, mas 13 de dezembro encontrei R$ 69,59, R$ 69,59, mas isso varia de dia para dia. Teve um dia que eu encontrei R$ 100,77, outro dia encontrei quase R$ 72, em outro dia R$ 68, varia muito, varia muito. E aqui eu queria mostrar essa oscilação, né, de preços diária na plataforma Moscaba, né? Vocês percebem aí que durante o dia tem muita oscilação, muita mudança, né, no cenário. O humor do mercado, será? Está no humor do mercado. Então, isso me faz pensar o seguinte, como é que se dá esse jogo? Se desmatar mais, o crédito vale mais? Se desmatar menos, o crédito vale menos? Acho que isso é algo que a gente precisa estudar melhor para saber o quanto especulativo é o mercado de carbono e o que diminui esse valor e o que aumenta esse valor. E quem ganha e quem perde. E quem ganha e quem perde. Então, vamos agora cruzar as informações. Bom, pegando ainda os trabalhos do Viana et al., né? Então, a floresta fluvial, 138 toneladas de carbono por hectare. E vamos cruzar, agora vamos multiplicar pelo valor do carbono, da tonelada do carbono, ali no dia 13 de dezembro de 2021, que fechou a R$ 69,77. Isso quer dizer que o hectare, né, valeria da floresta fluvial ali R$ 9.663,14. O campo aluvial, R$ 9.035. A floresta ombrófila aberta com cipó explorada, R$ 13.319. A floresta ombrófila densa, R$ 16.919, já quase R$ 17.000. A floresta ombrófila aberta com cipós, R$ 16.325 por hectare, sempre por hectare, e a várzea alta, R$ 10.807,37 por hectare. E agora, o que está se discutindo? Quantos hectares está sendo negociado em algumas comunidades? É 100 hectares? É 1.000 hectares? Então, aqui tem uma tabela de referência para você começar a pensar quanto vale, o que é negociado no mercado de carbono. Um alerta vindo das reservas extrativistas Mapuá e Terra Grande Pracuúba, segundo um estudo, uma reportagem da agência pública. Aqui a Simone Rabelo, que é coordenadora do Núcleo de Gestão Integrado ICMBio em Breves, em entrevista à agência pública, ela analisou que em áreas das fazendas, em nome de uma empresa chamada Eco Mapuá Conservação, incidentes na reserva extrativista Mapuá, poderiam render anualmente ao menos 6,6 milhões de reais com a venda de crédito de carbono. E estes valores poderiam chegar diretamente às mãos dos moradores da reserva, e não a uma empresa. Vamos lá. Então, por que questionar contratos de 30 ou 40 anos com empresas intermediárias? Vamos lá. Primeiro, entender que existe um argumento que, quando se comercializa crédito de carbono, é preciso haver longos contratos, né? Contratos de longo prazo, no mínimo 30 anos, para vender hoje e amanhã e garantir governança. Tá. Só que o problema é que tais contratos ficam de posse das empresas intermediárias, que podem fazer uma série de jogos financeiros com tais documentos, como desses títulos verdes, utilizando o nome dos territórios comunitários. Então, essa estratégia, segundo o Barro Júnior, 2021, ela indiretamente transfere terras públicas, ela transfere terras públicas para a iniciativa privada, em nome da proteção das florestas, podendo ser ofertados em garantia de dívidas. Ora, é um título
Você especula, você joga, né? O monitoramento desses ativos ambientais precisa de uma maciça digitalização dos territórios e da implementação de tecnologia de transparência, segundo o Barros Júnior, cujos dados ficam para os negociadores em mercados futuros, sem necessariamente passar pela aprovação do controle social. Ou seja, o controle da comunidade vai existir? Como vai existir? É garantido que chegue a elas as informações totais, que elas possam ter seus técnicos para avaliar todo esse jogo? Bom, é o velho ditado. Quem tem informação tem poder. Para quem pesará a balança? Os títulos verdes estão calcados em governança privada, liderada por empresas e agências especializadas que operam com a transnacionalização do direito, ou seja, você está jogando com leis de países diferentes. Como é que eu vou processar, caso alguma coisa dê errado, processar uma empresa que está em outras regras, em outro país? Bom, o Junqueira fala que isso dificulta muito a judicialização e execução de potenciais decisões judiciais. Então, sim, como garantir o direito num jogo transnacional? Né? A captura e o controle do orçamento dos bens públicos e comuns, além de não quebrar, ao contrário, promove a concentração de dinheiro e poder nas mãos de poucas corporações e investidores institucionais em relações desproporcionais de ganho entre as partes. Né? Então, assim, me parece que não há uma mudança naquele cenário de quem está poluindo. Quem está poluindo, quem foi responsável pela poluição no mundo, pelas mudanças climáticas, por tudo que a gente está passando, deve estar nesse jogo sem estar regulamentado? Essa é a grande dúvida. Como as justiças socioeconômicas e ambientais arrastaram-se até os dias atuais, afetando povos da floresta, é contraproducente, é equivocado que governos e empresas sejam os beneficiários diretos dos recursos prometidos para a recompensa sobre proteção florestal, combate ao desmatamento e recuperação da floresta. Tem um estudo interessante do projeto Down, né, que reuniu mais de 200 cientistas de todo o mundo e identificou que a gestão de terras indígenas como uma das 100 soluções mais eficazes para frear as mudanças climáticas, com potencial de reduzir em 5,25 gigatons de dióxido de carbono até 2050. Então, por que as lideranças indígenas, por que os povos tradicionais, os povos originários não são os tomadores de decisão de todo esse processo? Os direitos das comunidades estão sendo respeitados? No caso do estudo da agência pública da Resex Mapuá, segundo a matéria, né, não há e não houve a observância dos direitos locais previstas nas salvaguardas de Cancún. As salvaguardas de Cancún foram definidas pela Convenção 4 das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, né, e tendo princípios a serem observados na implementação de ações para o REDD+, nos países, segundo o próprio site do Fundo Amazônia e o estudo da agência pública. Então, pegando aqui lá no Fundo Amazônia, na página do Fundo Amazônia. Nestas salvaguardas, eu destaquei aqui o item 3, respeito pelo conhecimento e direito dos povos indígenas e membros de comunidades locais, levando-se em consideração as obrigações internacionais relevantes, leis nacionais e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. É importante que lideranças de técnicos estudem a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, estudem o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, e estudem a Lei de Gestão de Florestas Públicas. Eu sei que a vida está difícil, eu sei que é complicado arrumar emprego, mas aqui eu me dirijo ao público jovem, aos técnicos jovens que estão chegando nisso. É muito importante observar a Convenção 69 da OIT, a salvaguarda de Cancún, o Estatuto da Terra, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, o decreto, desculpa se eu errar, 6.040, que fala dos povos tradicionais, né? É muito importante que a gente entenda que a gente precisa sempre estar atento ao direito das pessoas, e às vezes não enxerga isso hoje, mas precisa estudar para não cometer erros. Lembrando que a bioeconomia, que é a palavra, né, o paradigma que tanto agora está em moda,
ela não insere o termo social, e as palavras têm força. Bioeconomia é um paradigma capenga. Segundo a Mariana Mazzucato, uma das maiores economistas do mundo, o que temos que fazer é devolver o valor ao campo econômico para que as pessoas se sintam à vontade para debater. Mais valor, menos preço. Mais valor, menos preço. Eu falei de preço, mas é muito importante respeitar o dia das pessoas, respeitar a tradição, a ancestralidade dos povos originários, dos povos tradicionais. Você pode não ser ainda um prêmio Nobel, mas não quer dizer que você não possa conhecer a história da dinamite. Eu sei que o princípio é proteger a floresta, mas você não pode jogar essa floresta na mão da especulação sem o controle social. O intelectual deve optar entre o compromisso com os exploradores ou com os explorados. Florestan Fernandes. Então, Amazônidas, o que nós vamos fazer? Vamos juntos tentar conhecer mais sobre o tema? Qual é a forma mais justa de pagamento por serviços ambientais? A justiça climática? A justiça climática? E as referências bibliográficas dessa apresentação. Você estudar, você continuar, se aprofundar. Acompanhe lá a plataforma Moss Carbon Credit para tu saber quanto é que está o preço da tonelada do carbono. Ok? Estamos no jogo. Estamos no jogo. Vamos continuar monitorando. E eu espero que a gente tenha ética intergeracional para que o direito das pessoas que vão nascer continue sendo respeitado. Tchau, tchau. A gente se vê. Tchau.